iniciar a nossa atividade da noite, né? Vamos agradecer a Jesus por este momento que Ele nos proporciona, estarmos aqui unidos em um pensamento único de amor e carinho, né? E pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, possa trazer o conforto para todas as nossas necessidades. Que esta luz, esta energia que paira sobre todos nós, permaneça nos fortalecendo e nos abençoando. Vamos então, por alguns minutinhos, vamos orar e meditar com Jesus. Muito bom, né? Um momento gratificante. Vamos também elevar os nossos pensamentos em amor e carinho a doutor Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que está sempre junto de nós, nos ajudando a superar as nossas dificuldades. Que a luz divina os ilumine sempre. Muito bem. Nossa lição de hoje, no Fonte Viva, é a número 70, que tem o título de Solidão. Então ela nos traz a seguinte orientação, que está no Evangelho de Mateus, essa frase, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 23. Então diz assim: o presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Hã? Todos nós sabemos a quem se refere esta frase, não é? Então, Emmanuel nos trouxe a seguinte orientação, as seguintes reflexões sobre esta frase. À medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certos ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas, igualmente, a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco, e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância, e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso?
A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol, que alimenta o mundo inteiro, brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu, para todas as criaturas. O divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Muito bom, né? Uma reflexão maravilhosa que Emmanuel nos faz, não é verdade? E sabemos o que Emmanuel está nos trazendo com essa lição de hoje, não é? É exatamente o Calvário percorrido por Jesus nos seus últimos momentos entre nós, né? Calvário onde sofreu, né? Foi humilhado. Então, no Evangelho de Mateus, quando se refere o presidente, leia-se Pilatos, né? Porque na época quem fez esse caminho foi Pilatos, aquele inclusive que lavou as mãos, não é verdade? Todos nós sabemos disso. Mas ele indagou, né? Ele indagou. Mas que mal fez ele? Pilatos ainda tentou convencer o povo do erro que cometiam, né? Mas não. O povo clamava que ele seja crucificado. E assim foi cumprido, não é verdade? E esta é a solidão. Ele sentiu-se abandonado, ignorado por amigos, irmãos e seguidores. Não é? Naquele momento, ninguém o conhecia. Não é? Todos os abandonaram. Ele percorreu o seu Calvário só acompanhado de dois homens que estavam ali para cumprir a justiça que foi determinada, não é? Então vejam que esta é a palavra solidão, onde quando tem momentos que você se sente só, né? Mas o grande exemplo de tudo isso, né, ele não abandonou a ninguém. Ele não abandonou ninguém, apesar do momento que ele vivia, o momento que ele passava. Pelo contrário, ele amou e perdoou a todos. Morreu para nos salvar, não é? Sim, todos aqueles que desfrutaram dos seus abraços, que sorriram com ele, que tiveram momentos de alegrias e realizações.
Não tinha nenhum deles lá para dividir o doloroso sofrimento. E, através da claridade e o silêncio que o envolve, né, transborda de felicidade do saber. Transborda de felicidade do saber. E na dor também, por não ser compreendido. Né? Ele transbordava de felicidade e na dor estava sofrendo. Não era compreendido, na verdade. Qual renascer? Qual renascer não é doloroso? Hum? Nós sabemos que esses caminhos são para a nossa purificação, para a nossa elevação. Nós todos sofremos, nós todos passamos por dificuldades. Né? E às vezes, este momento, nós abandonamos o melhor amigo. Ah, aquela velha frase, não é problema meu, este problema é dele. Mas cadê o amor que a gente carrega no coração? Aquele amor que Jesus exemplificou quando ele estava só. Hum? Por que nós não podemos fazer um pouquinho pelo nosso irmão que atravessa a dificuldade? E quem sabe uma palavra, um abraço, não o fortaleça, não o leve, né? É o caso dos exemplos que nós temos da ave e da semente, que ela se liberta. A ave se liberta da onde ela desfrutou momentos da sua formação, da sua transformação. Ela destrói toda a casca para superar, estar livre. Não? E a semente que se dilacera para nos trazer bons frutos, estas são as ações que nós temos que agir e pensar em favor. Superar a dificuldade. Imaginem a dificuldade da ave em se livrar da casca, não é? Se libertar. A semente idêntico. Se libertar e produzir belos frutos. Não é? Então, isto, não é, da semente ocorre da mesma forma. Ela se transforma para nos trazer o bem, o amor, o carinho, né? Através de bons frutos, árvores que não sejam frutíferas, nos trazer a sombra para que a gente se proteja do sol ardente, não é verdade? Isto que é o retorno do bem em favor do próximo, a nossa superação. Portanto, solidão. Solidão engrandece pelo serviço que a gente presta aos nossos irmãos, pelo apoio que nós damos a todos eles, pelo carinho que nós levamos a eles. Então vejam que é através das nossas obras no bem que nós vamos superar as nossas dificuldades. Nós vamos trilhar o caminho de amor, de fé, de justiça, né? E ser pessoas do bem. Né? Então, nós precisamos sim estar em constante aprendizado. Isto é importantíssimo no nosso dia a dia. Estar sempre se atualizando, lendo, instruindo, né? Estudando, adquirindo conhecimentos.
através destes caminhos, nós estaremos mais próximos do nosso Mestre. E é exatamente isso o objetivo dele, que nós se purifiquemos a cada vez mais para superar todas as nossas dificuldades, os nossos desequilíbrios, ir ajustando o nosso caminho. Não é? Então, lembremos dele, que no seu calvário carregou a cruz e foi flagelado e humilhado. Não é? E nem por isso ele abandonou o amor que tinha por nós. Não é? Então vejam que nós podemos também agir assim, através de nos superarmos e doar aquilo que nós temos de melhor, que é o carinho, a atenção, o sorriso. Não é? Tudo isso nós estaremos agindo em favor do próximo. E tenham certeza, a nossa recompensa estará lá na frente, nos aguardando e nos esperando. Os bons frutos das sementes maravilhosas que nós plantamos. Sem ter o apoio de ninguém para superar a dor, e na sua solidão, ele superou, Jesus superou tudo, com muita dedicação. Ele foi extremamente dedicado em seus momentos. Na solidão que ele viveu, naquela passagem que ele teve. Né? Porque ninguém estava ali para lhe acolher, lhe trazer um abraço com amor, não é verdade? Mas ele superou tudo com resignação, com carinho e com amor. Né? E a última frase que nós temos, o último parágrafo que nós temos da nossa lição, eu até vou reler ele novamente. É maravilhoso. É um exemplo de como nós podemos trilhar os nossos caminhos. Então, esse último parágrafo nos diz assim: recorda-te dele, não se esqueça e segue. Não relacione os bens que já espalhaste. Aquele que faz o bem não precisa fazer propagandas, não é? Não precisa espalhar o bem que plantou. Confia no infinito bem que te aguarda. O infinito bem que te aguarda lá no fim, lá na frente. Fruto, fruto do bem que você plantou. Não é? Não espere pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. Não espere pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu, para todas as criaturas. O divino amigo dos homens, o divino amigo dos homens, não somente viveu, ele não só viveu, ele lutou, sofreu sozinho, solitário, mas também foi perseguido e crucificado. Que Jesus nos abençoe. Muito bom. Amei essa lição maravilhosa. Maravilhoso exemplo de como nós temos que conduzir o nosso caminho, não é verdade? Então, isso agora, nós vamos bater o nosso papo e trocar nossas ideias, né? Vamos então. Quem quer falar primeiro, pode falar. Tanquimar, Tereza. Oi, Tereza, pode falar. Eu entendi assim, né, que nesse texto aqui,
ele nos leva a entender que quando a gente começa a fazer assim transformações dentro de nós, né, tanto moral como espiritualmente, né, deixando de lado as, as sutilidades, né, da vida, levando à frente, né, e pondo em prática os ensinamentos de Jesus, muitas pessoas que a gente convive, o que acontece? Muitos deles vão se afastando. E a gente, por muitas vezes, não compreende o porquê. É porque eles não entendem o significado e o que está acontecendo dentro de nós, da nossa transformação. E que a gente não pode transformar isso em solidão, se isolar. Não solidão de estar só, né? Mas assim, deixar se envolver e se isolar das pessoas. Não, a gente tem que continuar fazendo o bem às pessoas, praticando o amor, como Jesus foi o exemplo, né? Como bem diz o texto, que durante o julgamento dele, ele não falou nada, ele simplesmente ficou em silêncio. E ele teve muitas acusações erradas, né? Que nem Pilatos sabia, muitas vezes, a verdade, porque ele já tinha tido algum contato sobre o que ele fazia, mas a posição dele não permitiu que ele tomasse outra decisão, né? E que ele pede para a gente? Que ele também teve solidões, teve os momentos que ele tinha que ficar só, tinha que refletir, e o principal, a gente pedir ajuda a Deus em oração, para que clareie os nossos pensamentos e que a gente não saia desse caminho, que retorne, né, à futilidade. Então, é isso que ele quer de nós, que a gente siga em frente, porque as pessoas vão um dia entender o porquê da nossa mudança e o porquê que nós estamos fazendo isso. Porque é a lei de Deus, é a lei do amor. Foi isso que eu entendi. Isso aí, Tereza, muito obrigado. Muito bom. Quem mais quer falar? Ninguém quer falar, eu vou falar então. Pode falar, Dianele. Bom, eu entendi assim, né? Na minha visão, né? O que eu entendi no texto. Esse versículo em Mateus, eles nos levam à crucificação de Jesus e à sua prisão, julgamento e condenação. As acusações foram aos líderes religiosos e ao silêncio de Jesus deixou Pilatos surpreso. Havia uma festa, era de costume, a libertação dos prisioneiros. Havia um preso chamado Barrabás. Nessa multidão, clamava o crucifíquio. O Pilatos, vendo a multidão, lavou suas mãos, praticamente jogando a sua toalha. Como se diz, não posso fazer nada. Na verdade, Pilatos não queria, mas foi forçado a cometer esse delito contra Jesus. Em outras palavras, se fosse nos dias de hoje, o que você faria? Podemos ver na multidão que podia, né? Alguém dizia, crucifíquio, crucifíquio, e assim a multidão toda seguiram. E que o sangue seja derramado em nós e em nossos filhos. Não precisávamos
E não precisamos ser professores, cientistas, grandes mentes para entender. Nós, seres humanos, somos seres pensantes, somos inteligentes. Inteligentes, sim. Essa parábola nos traz grandes passagens. E essa nos traz muito entendimento. Veja quando a multidão falou que o sangue de Jesus seja derramado entre nós e nossos filhos. Quantas gerações foram atingidas sobre essas palavras? Sobre o sacrifício, o sangue. Nações inteiras pagam. Até hoje. Se permeia tudo. Tudo por quê? Grandes cobiças, invejas. Tudo por causa de terras, né? Antigamente. Jesus sofreu, foi humilhado, foi morto, sepultado. Por amor à humanidade. O poder de antigamente é diferente das de hoje. Jesus nos traz também um consolo e nos traz também a transformação à vida. Podemos nos referir ao presidente ou aos governantes, podemos dizer, né, nessa passagem, os maus feitores de antes e o de hoje são diferentes? A passagem, né? As acusações ainda existem, ainda hoje? Permeiam-se aos nossos tempos? As guerras surgem. Há vários pretextos para tudo, para ter a posse das mesmas. Hoje em dia, os nossos governantes que estão fazendo, podemos dizer que estão desistindo, lavando as mãos daquilo que Jesus nos ensinou, o que devemos trazer? Amor, o carinho, com toda a nação, para toda a nação. Estamos aqui adquirindo conhecimento, certo? E todos nós entendemos o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que ele nos ensinou para fazer o bem. Entendo que lá o texto diz sobre as borboletas. Fico aqui imaginando, pensando, que as borboletas poderiam pousar na mente dos nossos governantes para levar a luz, a paz, a esperança. E pedindo a Deus
que ilumine a cada um deles para tomar atitudes boas para todas as nações. Foi isso que eu entendi. Obrigada. Boa noite, André. E aqui estou meio sem voz, porque estou bem resfriado. Tá. Mas a solidão, né? A gente pode pensar, vamos assim, em duas situações. Primeiro, a solidão daquele que se isola. Né? Segundo, a solidão daquele que é abandonado. Né? São duas situações bem diferentes. Então, quando fala da solidão daquele que se isola, da qual não consegue se relacionar, viver em sociedade, e se sente muitas vezes menor do que os outros, né? E acaba por deixar com que os outros, né, prejulguem ele, tudo ele tem sua tristeza, tudo ele se acha inferior. Veja, esse ser está enfermo, né? Então ele precisa se encontrar realmente consigo mesmo, né? Entender quanto é importante a gente conseguir, né, se reencontrar, né, com a própria. Então, daí tem esses contextos de depressões, né, de síndromes que aí se colocam, né, que faz com que a pessoa se defina, né, cada vez mais e vai automaticamente se minguando perante a vida. E às vezes, né, vem até se cometer um suicídio, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e entender que a vida é para ser vivida. A vida é bela, a vida é repleta de desafios, a vida é repleta de incompreensões, porque estamos num mundo onde os seres estão em condições diferenciadas, cada um num estado evolutivo, o outro numa ignorância tremenda, o outro numa evolução muito boa, o outro numa condição mediana. Uns compreendem a religiosidade de uma forma bem clara, outros têm a religiosidade de uma forma utópica, né? Onde um fanatismo acaba, às vezes, para tomar conta de ti. Né? Uns têm medo da vida, da sociedade, se isola porque tem medo de que as coisas podem acontecer para ele, pode ser roubado, pode ser morto, possa ser agredido. A gente vê de tudo nesse mundo. Né? Então a gente vê que aí existe uma influência muito negativa do mal, né? Agindo sobre as pessoas ou sobre suas fraquezas, porque essas fraquezas, essas deficiências fazem parte da sua prova. Você tem que vencer antes. Não pode deixar ela te dominar novamente. Né? Então a gente vê que os ensinamentos divinos nos mostram como nós caminhar. E ele deixa bem claro, né, a necessidade da sociedade, justamente para que possamos dar e receber. Daí você exercita uma bondade, né, e recebe uma bondade. E quando você dá uma bondade, você pode estar reparando algo pelo próximo. Quando você recebe uma bondade, alguém pode estar reparando algo perante ti. Então, tudo isso completa, né, o contexto da vida, o contexto, né, dos relacionamentos que tem por necessidade de estar um perante o outro. Agora, quando você é abandonado, né, porque você muitas das vezes não é compreendido, muitas das vezes as pessoas têm medo de entender qual é o seu ideal, quais são seus objetivos, seus compromissos, suas atitudes, seus pensamentos. Porque a
acontece isso? Porque talvez está distante, né, da compreensão da verdadeira. E Jesus mostrou isso nesse ensinamento. Ele estava muito à frente de todos, sabia das suas necessidades perante esses próximos que iriam julgá-lo, aqueles que ele iria doutrinar, aqueles que ele iria curar, aqueles que ele iria trazer os benefícios das influências espirituais que estavam acometendo. Então, Jesus, veja, independente de ser aceito ou não, de ser compreendido ou não, veja, ele, assim, né, pôs em prática aquilo que deveria realmente fazer. E muitos o buscavam em praças públicas, mas será que muitos desses realmente o adoravam ou apenas iam em busca dos interesses, pelos benefícios que Jesus assim os levava? Jesus multiplicou os pães, multiplicou o vinho, Jesus abriu os caminhos para que a pesca se tornasse abundante no local onde nada estava a pegar para alimentar aquela população. Jesus praticou constantemente o fator doutrinário dos princípios cristãos. Veja, quantos realmente o aceitavam verdadeiramente? Poucos, né? O aceitavam, mas ele estava consciente de que isso seria algo normal pela condição que aquela população, aquele ser naquele momento se encontrava. Mas algo tinha que ser feito. E o início tinha que ser dado. E ele deu esse início, complementando assim, né, desde a primeira revelação lá, que é a vinda de Moisés, para abrir caminhos para a existência do verdadeiro Deus. Depois João Batista, pregando, João Batista batizando em nome de Deus, de uma forma diferenciada, mostrando claramente a necessidade que o ser tinha de limpar-se, não fisicamente, mas espiritualmente, se abdicar dos seus erros, se abdicar da sua forma errônea de pensar e de viver a vida. Então, João Batista, no batizado, dizia claramente: transforme-se, né, para que se torne um ser melhor. Aqui está tendo a oportunidade de limpar-se espiritualmente, de limpar-se mentalmente, para poder recomeçar a sua trajetória. Então, tudo vai se completando. Pilatos lavou as mãos, dizendo claramente: eu não tenho nada contra esse homem. As minhas mãos não estão ficando sujas por condená-los. Vocês estão condenados, porque vocês assim não o compreendem. Vocês o seguiam, vocês o ouviam, mas até agora vocês não os compreenderam. Aquela multidão toda aclamando que Jesus fosse crucificado, fosse condenado. E mesmo no trajeto do Calvário, quem foi lá levar uma água a Jesus? Praticamente um ou outro assim, tinha coragem para não ser julgado pelaquela sociedade que estava lá. Posteriormente, ao seu retorno à parte espiritual, as coisas começaram, a percorrer de forma mais clara com seus discípulos, com aqueles trabalhadores incansáveis, principalmente com Paulo, com Lucas, correram para propagar o cristianismo, e muito ainda foram julgados de forma incorretas, até como os mais muitos pregaram, criaram, fizeram, e com o decorrer do tempo nós conseguimos entender claramente, os ensinamentos do Pai. E se Jesus estivesse aqui hoje novamente, pode ter certeza que nós iríamos crucificá-lo novamente. Porque nós não vamos entender
duvidar de que aquele ser, né, seria um ser supremo, né, por ignorância que nós nos encontramos, pela falta de visão, da qual assim temos pela verdade da vida espiritual. Né? Então, são ensinamentos grandiosos. Né? A gente pode assim agradecer a Deus, né, pela oportunidade que Ele está nos dando na noite de hoje, e assim poder, né, trazer esta paz interior a todos vocês, né, para que assim possam refletir nas suas obrigações, né, e refletir nesses dois conceitos de solidão, né, e entendamos claramente o quanto nós somos úteis, quanto somos importantes perante Deus para este mundo qual habitamos. Então, cada um de nós façamos a nossa pequena parte, né, de levar o amor, porque o amor é o ensinamento maior de Deus, né, para aqueles que nós conhecemos, para aqueles que nós amamos, para aqueles que estão necessitados. Não equivocamos, né, aquele que está numa beira de uma sarjeta ou aquele que está no palácio, repleto de alegria, porque todos são nossos que estão dentro da sua trajetória de aprendizado, de oportunidades, e assim a poder levar contigo novas experiências. Vão levar a humildade, né, que tem que adquirir, porque aquele que está jogado na sarjeta não tem honra. Tem que aprender isso. O espírito não tem que se revoltar diante dessa oportunidade dada por Deus, porque quando vai retornar à verdade da espiritual, ela uma vez que alcançou outro, está na sua prova bater da luxúria, para que possa ele também aprender a valorizar a Deus, utilizar de forma positiva, da qual estamos tendo que dar tudo, mas tem que aprender a olhar e proporcionar para o outro também, com o seu trabalho, com as suas obrigações e os valores para o seu bem-estar da vida. Então, os ensinamentos são maravilhosos, então que assim a luz do nosso Pai, do nosso divino amado Mestre Bezerra, e todos esses nossos amigos e companheiros sábios da bondade, da caridade, possais sempre estar a iluminá-lo. Que assim seja. Obrigado, André. Jesus nos abençoe a todos. Vamos estender essas vibrações a todos os nossos irmãos no grupo de cura, grupo de estudos, e recebam esta energia maravilhosa gerada neste momento, através destas palavras de carinho, de amor, que recebemos nesse instante. E assim, Pai, em gratidão ao momento que vivemos, aos ensinamentos que nos trouxe, nós vamos dirigir a prece de Cáritas. Prece de Cáritas hoje, que a Dona Isolda fará para nós. Dona Isolda. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra.
Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá vossa santa e pura e divina imagem. Muito obrigada. Excelente noite, né? Que todos nós tenhamos uma noite de descanso reconfortante, abençoada, iluminada por este nosso querido Mestre Jesus, que está presente na nossa lição de hoje, né? E agradecer essa equipe maravilhosa do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, né? Que sejam iluminados e abençoados cada vez mais, para que possam estar fortalecidos e trazer o conforto a todos nós. Que assim seja. Uma boa noite a todos